Editora Moderna apresenta. A série especial Nota 10 Enem apresenta o Exame Nacional do Ensino Médio em 5 episódios, cada um a partir de um olhar diferente. O programa revela como o exame entrou na rotina de alunos, pais, professores, diretores, da comunidade e, claro, na organização das próprias escolas. Eu vou reunir um grupo de alunos e professores e pedir para eles me ajudarem a identificar o dono dessa mochila aqui. Queria a ajuda de vocês para identificar se essa mochila, com os itens que ela contém, pertence a um aluno ou a um professor. Um livro. Pode ser uma indicação de um professor para um aluno. Ou o aluno realmente gosta dessa matéria, gosta de filosofia, gosta de aprender, de ter mais conhecimento. Eu continuo achando que pode ser de ambos. Acho que é do professor. Tem aqui o jornal da cidade e do dia. Segunda-feira, 7 horas da manhã, na página de educação. Deve ser de professor. Eu acho que o veículo hoje do jovem de informação é a internet. Tá aqui, ó. Redes sociais. Estão vendo, né? O equipamento, hoje em dia, acho que poderia ser de um professor ou de um aluno, né? Agora, estar ligado já numa rede social, uma pista aí, isso aqui já está com cara de mochila de aluno. Isso é o que tinha dentro da mochila. E agora eu lhes pergunto, de quem é essa mochila? De um aluno ou de um professor? No conjunto, ela pode ser de ambos. De ambos, né? Eu acredito que se fosse uma mochila de um professor, teria muito mais livros do que apenas esses dois. Eu, particularmente, acho que é de um professor, assim. Por causa do livro, do jornal, o iPad, eu acho que é mais adulto, assim. Qual que é o ponto em comum entre esses dois universos? Os universos são semelhantes. Todo professor já foi aluno. E ele vai continuar sendo. Nós aprendemos e eles aprendem. Então, a partir do momento que há essa união entre os aprendizados, não importa a ferramenta. Nós falamos sim a mesma língua, nós queremos a mesma coisa. Eu quero uma aula melhor, eles querem uma aula melhor. Então, a mochila é a continuação do que a gente é como estudante, que a gente não deixou de ser. A verdade é que essa mochila poderia ser tanto do aluno quanto do professor. Um aluno, por exemplo, que está se preparando para entrar na universidade e precisa cada vez mais se inteirar sobre o mundo e se atualizar. E um professor que estuda, que se conecta às redes, que está ligado às novas tecnologias e se atualiza com as notícias do dia. O projeto foi bom, foi uma coisa em cima da hora, mas deu tudo certo, você viu, né? Esse momento aqui, para mim, digamos assim, é aquela hora de me preparar para o que vem pela frente. Então, a expectativa é muito grande. E a preparação antes tem que estar, senão você não consegue dominar. Eu tenho 26 anos nessa escola, como professor, e 3 anos como aluno. Não me considero assim aquele aluno bem inteligente, fora de... Não, nunca fui. Sempre fui muito esforçado. Essa é a turma mais barulhenta. O bom aluno naquela época era aquele que decorava textos imensos de geografia, textos imensos de história. E a prova era cobrado exatamente como se o cara estivesse preparando para ser ator de teatro. Tem um texto pronto. Se aprendia, era um detalhe. Hoje, eu tenho uma certa dificuldade em montar uma prova do estilo do Enem, porque exige muito mais recurso para você montar, né? É um desafio, né? Eu estou montando a minha provinha lá do bimestre já pensando nesse modelo, né? Se daqui uns anos a gente perceber que não é o melhor, muda-se. Eu acho que a educação é isso, não pode ficar sempre achando que isso vai ser bom para o resto da vida, né? Aquela palavra mágica, bom dia, né? Bom dia! Perfeito. Essa escola é minha vida, cara. Eu tenho uma relação com isso aqui que como se fosse minha família, é tudo. Bom dia, pessoal, com licença. Tudo bem? Bom dia.
Tá tendo aula de quê hoje? De biologia? Geografia. Biologia ou geografia? Os dois. E funciona? E os professores? Por que tem 2 alunos ali na frente? Vocês são os professores, cara? Olha só como são moleques. A nova geração. A nova geração. Como é essa história de biologia e geografia ao mesmo tempo, na mesma aula? Isso, a gente tenta mostrar o que a biologia e a geografia têm em comum, como as matérias podem conversar entre si. No meu tempo de escola, na verdade, eu não costumava estudar muito, né? Tchau, gente! Até o terceiro ano. O terceiro ano, daí eu quis, né, levar um pouco mais a sério. Mas eu não vou dizer que eu era o aluno mais aplicado. Eu cobro muito mais dos meus alunos hoje do que eu, de fato, fazia na minha época de escola. Como o André falou, também não fui aplicado, né, enquanto aluno fundamental, mas eu tive sempre um gosto pela disciplina que eu escolhi, né, a disciplina de geografia. No ensino médio eu tive total certeza do que eu queria mesmo ser um professor de geografia, coisa que eu já tinha ideia nesse ensino fundamental. Eu não olhava como uma disciplina, eu olhava como um mecanismo de entender a realidade. Não só a disciplina de geografia, mas as outras disciplinas acabaram sendo mais interessantes quando eu comecei a entender que elas traziam coisas reais. A escola me ensinou, por exemplo, como a gente se relaciona com as pessoas. A escola me ensinou todos os espaços de liberdade que eu consegui adquirir. A escola a leitura, o saber sempre me foi uma coisa muito prazerosa, né? Eu sou um romântico na essência, para mim a aula é puro amor, eu sempre falo isso. Tá na hora. Então, se eu for falar da escola, a escola se confunde comigo, né? Eu não consigo me ver fora de uma escola, quer dizer, a escola é o ar que eu respiro. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? É uma ferramenta que o Estado possui para avaliar, né, como é que vão as coisas nesse nível formativo, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Qualquer instrumento de avaliação ele tem seus limites, mas pelo menos a gente tem alguma medida, pelo menos a gente está conseguindo, através do Enem, oportunizar algumas situações para um setor social que nunca sonhou em ter essas oportunidades. Minha formação toda foi em escola pública. Eu sempre fui um bom aluno. Terminei o ensino médio, eu sou natural da Bahia, então terminei o ensino médio na Bahia. Fiz vestibular no Rio. Minha primeira formação é engenharia química. Mais tarde, depois que trabalhei 7 anos na indústria, decidi vir para a área de educação. E na área de educação eu estou há 8 anos, mais ou menos. A relação de trabalho na educação ela é muito mais saudável do que a relação dentro da indústria. E é isso que me encantou e me encanta até hoje. Jamais pensaria em largar a educação. Meu caminho, tô trilhando. Meu caminho, tô trilhando. O relógio me odeia, passa feito vento. Cursando universidade na capital, a turma da República aceitou o nosso convite para voltar até a sua antiga escola, em São Gonçalo do Amarante, para conversar com alunos que irão fazer o Enem esse ano. É um caminho, tô trilhando, às vezes corro, às vezes paro. Escolha aflita de brilho raro, sigo em frente com os meus planos. Bem, Léo, vou te apresentar minha mãe. Ah, é? Tua mãe tá aí? Ela é professora aqui. Ó. Com licença. Tudo bem? Como vai a senhora? Como vai? Sou o Léo, muito prazer. Vou sentar, conversar um pouquinho. A senhora é professora e mãe da Larissa. Sou. É, Diana? Isso. Como é esse papel duplo na vida da sua filha? Esse papel duplo é um grande privilégio. Porque hoje a Larissa, ela foi minha aluna, agora ela é o meu estímulo, a minha motivação para lidar com os outros. Quando um aluno diz que está terminando o terceiro ano e diz, estou terminando os meus estudos, eu digo, não, você está começando os seus estudos. Tem um mundão de estudo pela frente.
Bom dia, amados. Bom dia. Nós vamos para o auditório, a aula de produção de texto é lá hoje, viu? Eu sempre gostei muito de estudar, não é? Mas eu parei de estudar no 2º ano, na época era o 2º grau, não é? Naquela época o 2º grau era pago, não é? Só voltei a estudar no ano 2000, onde eu voltei a fazer o 3º ano. Fui aluna do meu esposo, né, que é professor dessa escola. Fui aluna de muitos professores que hoje são meus colegas, não é? Vocês viram que aqui são dados estatísticos. Eu posso usar dados estatísticos no meu texto? E de lá para cá não parei mais, não é? O meu sonho da minha vida era ser professora, não é? Pedia isso a Deus quando era criança, brincava de ser professora, brincava de escolinha e hoje ensino de manhã, sou professora de manhã, sou professora de tarde, sou professora de noite. E também sou professora no final de semana, porque a gente é professor também em casa. A gente está agora na Escola Parque, no Rio de Janeiro, e eu soube de uma turma de alunos que está fazendo sabão. Sabão? Já solta a calça do Paulo. A coisa mais legal do Enem que eu vejo é isso. Eu acho que ela deixa de ser uma preocupação de alguns professores da importância da contextualização e obriga, eu acho que as próprias instituições a pensarem um projetos pedagógicos que tenham como base essa interdisciplinaridade entre o aprendizado e a vida do aluno lá fora. De que é essa? É de erva doce. A riqueza desse projeto é isso. O aluno, sim, está começando a adquirir essa autonomia. Então, mesmo que ele esteja tendo uma aula isolada comigo, ele já está começando a ligar com as demais matérias. A comida que eu faço na cozinha é mais ou menos assim. Que aula de química legal. Obrigado. Essa é a Malvina Tuttman, presidente do INEP. A gente veio até Brasília para conhecê-la e entender tudo sobre o Enem. Professora Malvina, quais são os princípios que fundamentam a elaboração da prova do Enem? Como é feita, qual é a base da prova? A prova do Enem, ela parte de uma concepção educacional que é diferente da concepção conteudística. Ela é sempre contextualizada com o domínio de conhecimentos que podem ser aplicados em situações mais do cotidiano. Essa é a grande diferença da elaboração da matriz das provas. Essa matriz ela é elaborada pelos pesquisadores do INEP, com a participação também de especialistas, profissionais, professores das mais diversas instituições de educação superior do nosso país, que colaboram como parceiros também. Não só os professores, os profissionais se inscrevem voluntariamente, são selecionados pelo INEP, mas também as instituições, houve uma chamada pública para as instituições públicas do nosso país e as instituições que vão elaborar esses itens a partir, então, das diretrizes colocadas pelo INEP, que já foram discutidas anteriormente por essas próprias instituições. Professora, me explique com as suas palavras o que é o Enem e como os professores podem contribuir para a formação dos alunos e para essa chegada do exame. O Enem, ele é a porta de entrada na universidade para os alunos, né? Por isso, aqui nós trabalhamos as habilidades, competências do Enem. Imagine uma pessoa que domina a norma culta da língua portuguesa, que faz uso da linguagem matemática, artística, científica. Ele vai se mostrar criativo diante de uma situação, um problema, não vai ficar perdido. Direi que o Enem, logo no começo, talvez seja porque fosse uma novidade, não só eu, mas a maioria dos professores resistiam. E que é interessante, que a gente resistiu a uma coisa que nem conhecia direito, que os próprios alunos, no início, não estavam nem aí para a prova do Enem, assinavam. Hoje eles já estão vendo que até no mercado de trabalho, os currículos têm que apresentar um bom resultado no Enem.
e o fato de possibilitar o aluno a cursar uma faculdade particular, se ele for bem, né? A questão das bolsas que aparecem aí. Por exemplo, nós temos um aluno aqui fazendo medicina, né? Ele foi o destaque do Enem passado e ganhou uma bolsa por conta disso. Na época que eu fiz o Enem, né, enfim, lá no terceiro ano, ensino médio, era basicamente uma avaliação do ensino médio mesmo, ali com os conteúdos todos separados, dividido, isso é geografia, isso é biologia e assim por diante. Hoje ele tem um caráter um pouco diferente, que ele já cobra, né, uma leitura muito grande do aluno, ou seja, ele exige, a gente até considera uma avaliação cansativa, porque o aluno fica bastante, né, tempo lendo, pensando, e às vezes a própria resposta está contida no texto, mas por ser um texto longo, vai cansando o aluno, o tempo de prova, os 2 dias, enfim, né, acaba sendo uma coisa extremamente cansativa. Então é bem diferente do que foi na minha época. O Enem supera a ideia de decorebas, de memorização de conteúdos. Ele valoriza a mistura entre as matérias, a chamada interdisciplinaridade e a contextualização de conhecimentos. Eu acho que uma escola atualizada, uma escola que forma para a vida, ela vem adotando metodologias e ferramentas que vão dando ao aluno outras habilidades. A partir daí ele rejeita a decoreba, ele não quer mais alguma coisa que ele tenha que acumular informações, né? Ele precisa tratar a informação, ele precisa dar conta daquela informação. Qual foi o conceito que vocês colocaram aí sobre a questão do coronelismo? O que quer responder? O Enem, não acredito que o Enem tenha feito essa mudança, né? O Enem contribui como instrumento para que o aluno tenha outras práticas do aprender que não seja decoreba. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente olhar o Enem. O projeto é bom, né? Porque vai forçar agora todas as escolas a criar aquela prática da interdisciplinaridade, né? Eu levei o pessoal para o Seringal Cachoeira, não sei se você já ouviu falar. Né? Um grupo de alunos, passamos um dia lá e uma noite. Qual era o objetivo do projeto? Como é que aquela comunidade trabalha a sustentabilidade? Como é que eles fazem o manejo? Isso ao vivo. Entendeu? O aluno vendo aquilo ali. Eles aproveitaram para fotografar, fizeram um documentário. Eles fizeram. Inclusive, esse garoto que estava conosco, hoje é repórter da TV Acre, né? O Alisson, o nome dele. Quer dizer, ali já estava surgindo um profissional na área de... Quer dizer, são essas coisas que às vezes nos gratificam muito. Essa área de estudo é a Praia do Éden, no Guarujá. A gente vai fazer um estudo de impacto ambiental na praia para a construção de uma pousada. Então a tarefa que vocês vão fazer nesse estudo é a produção de um relatório de impacto ambiental, o famoso RIMA. Bem, já a parte de geografia trabalhará, como eu tinha falado, sobre a questão de um relatório cartográfico sobre a implantação da pousada. Essa ideia de ter uma saída pedagógica para o Guarujá, na verdade, abrange diversas áreas de conhecimento do aluno e ele que tem que ter um papel atuante nisso. Então, para colocar, por exemplo, uma cobertura vegetal no Nossa função nisso não é dar respostas, é ao contrário. Na verdade, a gente tenta dar perguntas, fornecer problemas e eles têm que sair desse tipo de situação. Usando, né, as ferramentas que ele tem, usando as ferramentas, por exemplo, da internet, pesquisando, usando livros, conversando com outras pessoas, procurando profissionais da área para saber de soluções sobre determinados problemas. Certamente isso é uma coisa que eles vão lembrar quando eles estiverem bem velhinhos. Falam, se lembra daquela saída do Guarujá, que a gente foi lá? Isso eles vão lembrar. Meu caminho, tô trilhando. Meu caminho. Por conta do Enem, os professores passam a conhecer melhor as propostas político-pedagógicas das escolas onde trabalham. O Enem passa a ser também um fator importante de aprimoramento profissional permanente do professor. Eu me identifico no modo em que os professores ensinam. Eles ajudam muito o aluno. Eu tenho uma relação muito próxima com todos os professores. Sempre que tem alguma dúvida, eu vou lá, eu pergunto. Às vezes é fora de horário de aula. Eu vou à tarde na escola, chego lá. Serginho, nosso professor de matemática, Sérgio, eu não consegui fazer isso, me ajuda, me diz como é, onde foi que eu errei. Eu tenho um professor de português também, eu ligo, pergunto, ó tio, não deu fazer essa questão, como foi? Ela vai, me ajuda. A
relação que a gente tem com os professores é uma coisa, é fora do comum. Assim. Os professores, eu acho que parte muito deles, porque eles têm uma relação entre eles muito fechada, muito boa. Eles trabalham há muito tempo juntos, são muito amigos e tal. Amigos, isso é muito bom. E eles passam muito isso pra gente, cara, é uma coisa impressionante. A gente tem uma identidade com esses caras. No conhecimento vem uma necessidade de crescimento contínuo, né? É uma profissão que não te permite, eu acho com todas, mas na educação é fundamental você perceber que você nunca sabe realmente tudo que você imaginava saber. E outra coisa é vamos dizer assim, a necessidade de você conhecer cada vez mais as pessoas, porque você tem uma relação de afeto bastante forte que ela precisa ser desenvolvida em paralelo com o processo de aprendizagem. Eu me orgulho muito, uma professora primária, 40 anos atrás, formada no Instituto de Educação, me emociono de hoje pensar que estou, às vezes, parece um sonho. Né? Não quero ser piegas nesse sentido, mas me parece um sonho. Me emociono mesmo de ver uma professora que, no momento da sua vida, é presenteada com um convite de ocupar um lugar aqui que tantos educadores, Anísio Teixeira representando todos eles, ocuparam e deixaram uma marca importante. Eu estudei aqui do pré até o terceiro. Você estudou aqui? Estudei. A vida inteira? A vida inteira. O fato de você ter estudado aqui, de alguma forma te estimulou a ser professora? Como? Eu sempre admirei muito o trabalho deles, os valores que eles passavam pra gente em sala de aula. E eu queria ser para alguém o que eles representaram para mim. A gente se empenha muito, assim, em estudar a matéria e eles fazem a aula de um jeito que não fica muito chato, então dá para aprender, assim, melhor. E os plantões ajudam muito, que é plantão de dúvida, então a gente não tem só aula, aula, aula. Os professores, eles estão preocupados em ensinar pra gente como aplicar o conhecimento, além de ensinar pra gente um bando de coisas que a gente nunca vai usar na vida. Isso acaba significando muito mais pra gente do que só memorizar as coisas. E outro negócio que eu acho que é muito importante é o comprometimento dos professores com a matéria, entendeu? Por exemplo, a maioria dos professores acabam virando seus amigos, entendeu? Porque você conversa com eles, você convive muito com eles, eles te ajudam, entendeu? Eles querem seu bem. A questão do controle político das oligarquias, a gente precisa entender fundamentalmente o que é o voto de Cabresto. Cara, o Marcelo representa pra mim hoje muita coisa, entendeu? Porque ele não dá aula, ele conversa conosco. Então isso dá pra gente aprender muito mais rápido, entendeu? Ele leva a aula dele meio que séria, mas brincando, conversando, entendeu, com a gente. Ele usa a internet, já chama mais a atenção dos alunos. Então o Marcelo, ele é um excelente professor. Eu agora vou buscar, a gente vai buscar aqui na internet, né? Eu acho que a escola ganha um pouco mais de importância na vida dele quando o Enem, que é um instrumento de avaliação, permite a ele ascender mudanças na vida dele. Quando ele consegue perceber que a escola é importante para a prova do Enem, ele começa a olhar o Enem e diz, não, eu tenho que estudar, essa prova é importante. Se eu não estudar aqui, eu não faço essa prova bacana. Então essa prova pode me permitir algum tipo de mudança. E eu acho que a mudança na vida dele é para isso que a gente trabalha, né? Para mudar a vida dele. Mas para o que ele quer fazer e não para o que eu desejo que ele faça. Neste programa, a gente viu que o mundo do professor não é assim tão distante do mundo do aluno. Ao contrário, quanto mais esses mundos se aproximarem, trocarem ideias, informações, melhor para todos. Eu diria para ti que muita coisa tem que melhorar. Eu sempre digo, se eu me acomodar no que eu estou fazendo hoje, está na hora de me aposentar. Então, eu acho que a escola tem que ser
sempre um passo à frente todo dia. Isso não é fácil. Isso aí é muito bom na teoria e tal, mas na prática o negócio é doído. A gente ensina e estuda para a formação do cidadão. Especificamente isso. Né? Cidadania. Uma parceria Editora Moderna. Pense e inove, faça educação de valor.